Se você ganha bem, trabalha muito e ainda sente que qualquer crise pode impactar muito sua vida, sua liberdade financeira, ou mesmo o padrão que hoje você tem de conforto, o que você quer conquistar, porque tem crise que ocorre, como ocorreu em 2008, o Covid e tudo mais. Esse vídeo é para você conseguir aprender a se proteger dessas crises e ao mesmo tempo blindar o seu patrimônio se você já investe em investimentos em renda variável, como ações, fundos imobiliários, ou mesmo investimentos em renda fixa, porque todos os investimentos têm riscos. E você entender bem isso e bolar uma boa estratégia para passar tempos de crise de cada tipo de investimento, sempre vai ter uma crise, tem crise nos imóveis, às vezes tem crise no próprio país, que daí acaba impactando a renda fixa, tem crise em ações, em empresas, tem crise em empresas também internacionais, então você tem que ter uma estratégia sólida para você conseguir passar de forma mais estável e confortável esses momentos mais difíceis. Então eu preparei aqui uma apresentaçãozinha básica para vocês darem uma olhada e bem rápida, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês porque eu sei que é muito precioso o tempo de vocês, por isso mesmo que eu vou passar uma estratégia milenar, o método 3I que eu chamo, para proteger e multiplicar o seu patrimônio. E eu deixei 2 vezes proteger, por quê? Porque você tem que focar antes mesmo de pensar em multiplicar seu dinheiro, você tem que proteger e proteger e proteger. Até poderia colocar 3 vezes aqui, porque o foco seu tem que ser em não perder dinheiro. Não adianta nada você ficar pensando só em multiplicar em 10, 30, 40 vezes, igual muitos picaretas aí do mercado acabam falando. Tem muita gente que fala, 2% ao dia, pirâmide disfarçada de comunidade, influenciador que ontem vendia marketing, hoje virou o gênio das criptos. Sempre tem esses daí rolando. A gente tá vivendo um momento meio que de ruptura dessas informações por causa da tecnologia, aí acaba que as redes sociais, elas publicam, qualquer pessoa pode publicar qualquer tipo de informação e às vezes a informação não é tão fidedigna assim para aquilo que vai realmente proteger seu dinheiro, para aquilo que vai realmente conseguir multiplicar da forma que você desejava. Ou seja, não foca em bater alguma coisa. Por exemplo, eu quero conseguir render mais do que o CDI. Eu quero que minha carteira consiga render mais do que o SP500. Beleza, é muito bom que ela renda acima do SP500. Inclusive, nossos clientes, se você tem interesse, né, em aprender a investir e tudo mais, até deixa o meu jabá aqui da plataforma 7APCV, que é a minha plataforma onde eu ensino as pessoas a investir do zero, tanto no Brasil, exterior, criptomoedas, enfim. Eu ensino na prática, aplicando uma dessas estratégias, claro, é o triângulo dos investimentos que a gente foca na plataforma 7APCV, mas também tem esse método 3I que eu vou passar aqui para vocês de forma gratuita nesse vídeo, então fica até o final para você não perder, beleza? Primeiro ensinamento, portanto, por que focar em bater alguma coisa, seja CDI, SP500, Ibovespa, está colocando os seus anos de trabalho em risco. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Você ganha bem, trabalha muito e mesmo assim seu patrimônio não cresce. É como se você tivesse em um castelo de cartas aqui, igual eu deixei. Porque você acaba pensando assim, caramba, tá tudo certo, tá tudo funcionando, tá sustentável o dinheiro que eu recebo, eu tô conseguindo viver. Por exemplo, eu tenho muitos clientes médicos e os médicos, é muito comum a gente ver isso, eles ganham bem, mas às vezes eles não estão tendo tempo para conseguir desfrutar com a família, não estão tendo tempo para viajar no exterior, ou estão trabalhando demais, fazendo plantão, atendimento exaustivo, não está cuidando da saúde. Essas são consequências de às vezes você estar trabalhando demais, ganhando bem, mas não conseguindo ter uma boa estratégia para preservar esse patrimônio, multiplicar e ter real uma liberdade ao fazer aquilo que você deseja, né? E qualquer crise que ocorrer pode quebrar esse castelo de cartas, que é o seu patrimônio, que é a sua vida, fazendo com que seja muito afetada. E às vezes você tem que diminuir demais o seu custo de vida, ou seja, seu padrão, seu conforto. Mudar de casa, mudar de local, trocar de carro, vender coisa, ou mesmo não fazer aquela viagem que você tanto queria, por conta de uma crise que sempre está ocorrendo aí, a gente analisando milênios, igual eu vou mostrar para vocês, sempre ocorre crise e vai atacar uma coisa ou outra. E aqui eu mostro o que para vocês? O erro não está nas peças, porque eu quero que vocês foquem, presta bastante atenção no que eu estou falando aqui, tá? Porque vai ser bem rápido. O erro não está nas peças, está em não enxergar o quebra-cabeça inteiro.
Ou seja, você não tem que culpar uma coisa porque ela está caindo. Exemplo, as empresas estão caindo, o Ibovespa no Brasil está caindo, eu não vou investir em nada. Não, não é por conta de estar caindo as empresas, de estar caindo as ações, que aquele tipo de investimento é ruim. Entende? Não faz sentido você dizer que é ruim uma determinada coisa simplesmente por conta de uma empresa ou por conta de um elemento daquilo estar se desfavorecendo naquele determinado momento, tá? Porque o quebra-cabeça inteiro é a macroeconomia. Ou seja, uma empresa, um fundo imobiliário, uma renda fixa, tudo isso são peças da economia e o quebra-cabeça inteiro é a macroeconomia. Então você tem que enxergar o macro e é isso que eu vou tentar passar para vocês aqui. A macroeconomia total, que não é uma conversa financeira que se perde, por exemplo, as pessoas ficam falando, né? Ai, caramba, você tem só fundos imobiliários na carteira é a melhor opção. Ah, ter só ações na carteira é a melhor opção. Ah, ter ações no exterior na carteira, só ações no exterior na carteira, até vou focar aqui em mim para vocês prestarem bastante atenção, é a melhor opção. Não, não é a melhor opção você ter só um tipo de ativo, só um setor, ou querer focar só em conseguir ganhar da renda fixa, em ganhar do SP500, em ganhar de algum índice de mercado. Porque não é isso que você vai levar como prazer ou como felicidade ou fazer alcançar realmente seu objetivo. Beleza, pode fazer com que você alcance mais rápido, mas vamos pensar em construção de patrimônio a longo prazo? Se você quer construir patrimônio a longo prazo, para você gerar conforto, ter seus objetivos de forma sustentável, tá? Não aquele crescimento absurdo no começo e depois cai com tudo, não essa volatilidade, principalmente para as pessoas mais velhas, porque eu tenho muitos clientes aí acima de 40 anos e a gente trata muito esse método 3i para esses nossos clientes e é muito pautado nesse quesito de olhar o quebra-cabeça inteiro, tá? Não olhar apenas uma peça, que seria um investimento, só ter um investimento na carteira. Por isso que eu coloco que a conversa financeira se perde em FIIs, ações ou ETFs da moda, ignorando a estratégia macro. A mentalidade atual trata a vida como uma corrida para ver quem supera o benchmark. E o objetivo não é ser o mais rico do cemitério. Porque, imagina, do que adianta você ter batido o CDI, ter conseguido vencer tudo, mas você não tem um imóvel, você não consegue ter, acaba dando uma crise no mercado americano e você só tem seu dinheiro em ações americanas. Imagina só o problemão que você vai ter, o quanto de tempo às vezes demora para você conseguir ter de volta o seu dinheiro, aquilo que você já tinha investido, ou mesmo, óbvio, que vai se recuperar a longo prazo, ao longo do tempo. A gente vê aí o mercado americano centenário, ele acaba se recuperando. Então, se você investe, você não deve investir, o primeiro ensinamento aí do primeiro slide, você não deve investir só em uma coisa, você tem que diversificar. Eu sei que muita gente falou já isso para você, mas antes da gente pensar nesse quesito de diversificação, é legal você entender o porquê que eu estou falando isso, a importância da economia e como que ela funciona. Para isso, a gente tem que ir lá no início, que é o dinheiro. O dinheiro, ele não é simplesmente um objeto, porque o que a gente quer construir como patrimônio, normalmente a gente se relaciona com um dinheiro. Mas o dinheiro, ele é uma energia, ele é provindo da energia de você trabalhar, se esforçar, servir ao próximo, e esse valor agregado é demonstrado como forma de dinheiro. Já existiu diversos tipos de dinheiro, não é um papel moeda, não é um papel, não é porque o governo fala que aquilo é dinheiro que realmente sempre vai ser aquilo. Não, ele mudou de tempos em tempos, como eu coloco aqui, a energia do trabalho armazenada, que seria o dinheiro em si. Ele é só um meio de troca voluntária para com que você consiga, exemplo, você quer comprar uma determinada coisa, aquela pessoa quer vender, vocês conseguem utilizar uma coisa em comum que ambos querem para conseguir ter essa troca voluntária, entendeu? E já foi utilizado muitos tipos de dinheiro, a gente até pode colocar que o dinheiro é como se fosse uma água de um rio, então o rio ele tem vários formatos, mas continua sendo a água, entendeu? Continua tendo água no rio, porém ele tem substâncias diferentes, ele tem formatos distintos, ele tem uma coloração ou mesmo uma viscosidade distinta. Tudo isso daí são elementos que, no caso, seriam as formas de dinheiro que tivemos na história, como foi o caso aqui do sal, do ouro, papel.
Também tem o Bitcoin, que agora está querendo disruptar. Claro que é difícil ele se tornar o dinheiro em si, porque ele é o ouro digital, que a gente diz, que ele é mais utilizado como reserva de valor, como uma forma de você conseguir ter maior privacidade, real poder sobre sua moeda por conta da característica dele ser desinflacionário. Não é o foco aqui, mas o Bitcoin ele vem com essa ideia de poder facilitar também as trocas voluntárias quando você quer comprar uma determinada coisa. E quem fica 100% preso a um único formato, um país, uma moeda e um tipo de ativo, acaba sofrendo quando esse formato entra em crise. Jamais faça a loucura de deixar 100% do seu patrimônio em uma única coisa. Por isso que eu saliento bem isso daqui. Ah, Guilherme, beleza, tá falando tudo isso, falou sobre dinheiro, falou que a macroeconomia é importante, falou também para nós que não devemos focar em uma única coisa, em fundos imobiliários, ações, aquilo, tem que focar no geral, tem que diversificar, isso aí você está falando a mesma coisa que muita gente fala aí. Beleza, eu sei que eu tô falando muita coisa que você já escutou por aí, se você já é um pouco mais informado. Eu até elogio por conta de você já ter tido esse tipo de informação. Mas calma, calma que eu vou mostrar o método que você consegue aplicar no que você já tem hoje, beleza? Então presta atenção aqui e vamos lá. Olha só, esse método 3i, como que ele funciona? Ele funciona, a gente até poderia abreviar em TER, que é terra, empresas e reserva. Se você quiser 3i ou ter, eu sempre falo isso. Mas o 3i é por quê? 3 tipos de investimento. Investimento em terra, investimento em negócios, investimento em reserva. Terra, o que seria? Ativos físicos e reais. Negócio, o que seria? Crescimento e lucro. Reserva, o que seria? Liquidez e proteção. É uma estratégia antifrágil daquele conceito do Nassim Taleb, que a gente já viu, o grande filósofo aí, de o que seria antifragilidade. Volta aqui para mim rapidinho. Eu até machuquei aqui quando eu estava treinando, eu acredito que vocês já devem ter reparado, mas não ligue muito para essa marquinha aqui. E daí o que acontece? O Nassim Taleb, ele é um filósofo que ele cunhou esse termo de antifragilidade. O que seria, se você ainda não sabe? Quando você joga um copo no chão, quando você derruba ele, é frágil porque ele quebra, não concorda? Certo. Quando você joga uma rocha no chão, é difícil ela quebrar se a rocha for bem maciça. Por quê? Porque ela é resistente. Agora, quando você joga um copo e ele volta uma rocha, Guilherme, isso aí não é possível. Beleza, mas vamos imaginar que fosse possível. Se fosse possível jogar um copo e voltar uma rocha, isso seria uma coisa antifrágil. E que é um exemplo de coisas antifrágeis que você provavelmente conhece, a hidra de Lerna. Aquela hidra da mitologia que quando cortava uma cabeça nascia duas, quando cortava outra nascia quatro, entendeu? E isso daí é um conceito de antifragilidade, que na dificuldade não se mantém o mesmo e nem degrada, mas sim se valoriza mais, entende? Fica cada vez mais forte, conforme passa as dificuldades, conforme tem mais dificuldade. E é isso que eu quero que vocês tenham, o conceito de antifragilidade no patrimônio. Vocês tenham uma estratégia sólida, que vocês consigam crescer o seu dinheiro quando ocorrer crises. E tem como? Tem como através desse método 3i. Esse método 3i, baseado em terra, em você ter terra como investimento, em você ter negócios como investimento e reserva. Guilherme, terra quer dizer que fundos imobiliários serve? Serve, mas também é interessante você ter um pouco de imóveis. Todo o meu patrimônio, Guilherme, eu só tenho 300 mil, eu só tenho 400 mil. Você colocar tudo o seu dinheiro em imóveis vai contra a primeira regra moral que a gente falou. Lembra? A moral da história de você não ter uma peça só no seu dinheiro, com o seu dinheiro, com o seu patrimônio. Então imagina, se você só tem um imóvel, se você só tem 400 mil e dinheiro para comprar um imóvel, acaba que você vai ter só uma peça, então não é para você colocar 400 mil em um imóvel. É interessante você ter um imóvel quando você tem um patrimônio acima de 1 milhão, porque daí você consegue comprar aquele imóvel mais facilmente e não é a grande representatividade do seu patrimônio total. Guilherme, mas eu não posso financiar um imóvel? E daí assim eu consigo comprar ele e não está saindo do meu bolso praticamente, eu vou pagar ele durante 30 anos. Sim, é uma estratégia de alavancagem patrimonial que você consegue emprestar o dinheiro, emprestar um crédito do banco, às vezes mais barato do que do que o seu dinheiro em si, né? Vamos supor que você tenha 400 mil e você quer deixar esse dinheiro parado investido. Hoje, com a Selic 15%, que eu estou gravando, você consegue uma rentabilidade acima aí no ano,
R$ 40.000 que você conseguiria de retorno por conta dos 400 mil investidos. E esse dinheiro que você teria, que seria acima de 4 mil ao mês, dos 400 mil parado, às vezes você poderia pagar um financiamento e faria essa alavancagem patrimonial. Eu estou recomendando vocês fazerem isso? Não. Mas essa aí seria uma ideia de que a pessoa não estaria colocando 400 mil em um imóvel. Ela estaria usando os 400 mil para investir e os dividendos, o retorno que ela teve dos investimentos, ela pagaria um financiamento no imóvel físico, de um imóvel de 400 mil que eu estou supondo também, ou um imóvel com um valor menor. Enfim, quero ficar muito confuso aqui, mas entendam, não é para vocês terem apenas uma coisa, é para vocês terem esse tripé. Terra, que são ativos físicos e reais, também negócios, crescimento e lucro, e reserva, liquidez e proteção. Porque sempre vai ocorrer crises, como a gente consegue ver aqui. Crises vêm e vão, os princípios permanecem. A divisão da riqueza em terras, negócios e reserva é um conceito registrado muitos judeus falam sobre dinheiro, tal, e na Torá, que é o livro por eles estudado, que é como se fosse a Bíblia deles, sabe? Que basicamente são os primeiros livros do Antigo Testamento, na Bíblia católica, se você é católico, tal, mas essa parte do Talmud, ou seja, um registro bíblico, está mostrando que terras, negócios e reservas, sim, são conceitos, são investimentos que existem já há mais de 3 mil anos, e tem valor, e tem relevância. E desde antigamente na Bíblia, no Talmud, está dizendo sobre isso, está dizendo da importância de você se ter essa trinca, esse 3I que eu falo, os 3 tipos de investimento que vai deixar seu patrimônio sólido perante crises antifrágil. E aqui a gente consegue ver que no Império Romano a moeda virou pó e quem tinha terras e negócios sobreviveu. Na crise de 1929, quem estava 100% em ações foi varrido, então quem tinha um pouco de imóvel ou quem tinha liquidez, né, tinha a reserva, ouro que fosse, conseguiu ganhar bastante dinheiro nesse período aí do século XX. Teve a crise de 2008, que daí os imóveis foram impactados, que a gente consegue ver aqui até pelo desenho. Tem também a crise do Covid, que daí a bolsa e ouro salvaram, que eu até posso colocar aqui pro outro lado para vocês poderem enxergar. Aqui, ó, bolsas despencaram e o cash e o ouro salvaram. Então olha que interessante, você conseguiu, passou anos, passou séculos, passou milênios, e mesmo assim, essa trinca, essa tríade, esse 3I, conseguiu sustentar a sua estratégia, manter a antifragilidade no seu patrimônio. Entende a importância de vocês conseguirem ter claro isso na sua carteira, na sua estratégia, ou mesmo no que você queira aplicar, né? Essa trinca. Quem estava concentrado em um formato só de dinheiro foi esmagado. Quem estava diversificado nesses 3 pilares, nesses 3 que eu mostrei aqui, atravessou a tempestade. Entendeu? E qual que é o gênio da estratégia? Não é apenas dividir, tá? Deixando claro para vocês. É dividir em casa e em fora. Não é, eu vou colocar tudo em fundo imobiliário, então eu estou exposto a imóvel. Não. Eu vou colocar tudo no Brasil, em imóvel no Brasil, vou comprar um monte de imóvel no Brasil. E eu tô ótimo assim. Não também. Por quê? Você tem que ter imóvel físico tanto no Brasil quanto em outros países. Guilherme, eu não tenho esse dinheiro suficiente hoje. Beleza, hoje você não tem, mas futuramente você vai ter, se Deus quiser, conforme você vai investindo. Então, mescla. Começa primeiro pelo digital, fundos imobiliários, ações, pega ETFs, pega aí investimentos no exterior, depois você vai indo para o físico, que daí você vai precisar de um montante maior de dinheiro, e esse montante maior, se Deus quiser, você vai conseguir, conforme você cresce seu patrimônio e multiplica. Utilizando essa estratégia do método 3i, que você vai conseguir sim multiplicar muito o seu dinheiro dessa forma, beleza? E o que a gente fala aqui então? Além de dividir nesse tripé, você tem que dividir não só em um país, beleza? E não só na parte digital ou física. Você tem que ter os dois. Então, tanto no Brasil quanto no exterior. Exterior, que eu digo principalmente, é Estados Unidos. Mas pode ser Europa, pode ser Austrália, pode ser Japão, pode ser Reino Unido. São todos mercados bem desenvolvidos da Bolsa de Valores. E você consegue acessar aí por Interactive Brokers, por Revenue Securities, também está permitindo agora fazer investimento na Bolsa Europeia. Aí também tem o Banco Inter, é mais pro exterior, voltado aos Estados Unidos.
tem contas globais como a Nomad, enfim, tem muitas aí que você consegue acessar e realizar seus investimentos, vai da sua preferência. Eu utilizo particularmente da Interactive Brokers da Evenus Securities, mas aqui nada é recomendação de investimento de corretora, porque eu não tenho conchavo com nenhuma delas. E eu falo abertamente, total transparência com vocês, tá? Eu quero o bem de vocês. Inclusive, se você tem interesse em aprender a investir, como eu já falei, é só clicar no primeiro link da descrição, que lá tem minha plataforma, onde eu consigo te auxiliar passo a passo, mostrando com calma, com mais tempo, compartilhando tela, mostrando a minha carteira e muitos dos resultados dos meus clientes para você, beleza? Daí, se você tem interesse em aprender a investir junto comigo, e internacionalmente, globalmente, tanto Brasil, quanto exterior, quanto Europa, quanto em criptoativos, só clicar no primeiro link aí da descrição. Enfim, continuando, esses 3 pilares devem ser construídos tanto no Brasil quanto no exterior, em reais e em dólar, e a ideia não é proteger apenas do governo A ou B, mas sim proteger globalmente, tá? Porque as crises não são apenas políticas, existem crises além disso. E daí o portfólio do 3i, ele não apenas vai proteger você, ele vai conseguir também te manter no ataque. Por que isso? Porque em momentos de crise, se você tem algo que não está tendo crise, provavelmente ele vai se valorizar e você vai ter mais dinheiro no bolso, fazendo com que você consiga comprar aquela coisa que está sendo desvalorizada. Vou dar um exemplo. Imagina na crise do subprime em 2008, beleza? Vou até voltar para mim para vocês prestarem bastante atenção. Presta atenção aqui. Imagina na crise do subprime em 2008 dos imóveis, quando os imóveis estavam sendo impactados e tendo uma queda abrupta no valor deles. Imagina hoje, esse mesmo imóvel de 2008, quanto que está valendo hoje? Provavelmente está valendo muito mais, porque se valorizou com o tempo, mas em 2008 caiu bastante. E quem tinha dinheiro guardado, quem tinha ouro, quem tinha liquidez, quem tinha reserva, conseguiu utilizar da reserva para comprar mais imóveis em preços menores do que o valor justo, ou do que o valor que realmente eles eram antes da crise. Então olha que interessante, você consegue pechinchas, se você utiliza dessa trinca dos 3 Is. De nada adianta você utilizar só de um I, só de terra, ou só de reserva, ou mesmo só de empresas, negócios. Você tem que utilizar dos 3, porque assim, quando um cair, outro vai se fortalecer, porque dinheiro não some, tá? Ele só troca de mãos, o dinheiro simplesmente sai de um lugar e vai para outro. E em um desses lugares ele vai, pode ter certeza. Foi assim há mais de 3.000 anos, pessoal. Em um dos lugares, desses 3 lugares, ele vai, tá? Eu garanto para vocês. Então, enquanto todos entram em desespero, você enxerga a liquidação. E enxergando a liquidação, o que eu quero dizer com isso? Enxerga preços mais baratos para você conseguir comprar as mesmas coisas, e em crise, aquilo que está passando pela crise vai estar muito mais atrativo para você conseguir comprar e ter um potencial de retorno maior, porque você está pagando menos, beleza? E vamos lá, vamos nos adentrar então a cada parte da estratégia. Claro que eu vou fazer um resumão no final, tá bem rápido, já foi uns 10 minutos aqui de vídeo, eu já vou acabar, fica tranquilo, a gente já está mais do que a metade, e vamos continuar e se adentrar em cada um desses pilares para vocês entenderem do que se trata. Se hoje você já tem isso, ou mesmo como que você consegue avançar o seu patrimônio e sua estratégia patrimonial dentro de cada pilar. O pilar 1, que é a terra, ativos reais, ele é a base sólida e o que existe mesmo que a moeda ou o governo mude. Então, se muda o presidente, se dá um problema de guerra, se tem algum conflito ali ou aqui, pode ter certeza que o que vai acontecer? A terra, você pode, às vezes, perder o domínio da sua terra, igual aconteceu em alguns estados aí de tomar na Venezuela, que foi muito comum tomar a terra de algumas pessoas ou de algumas empresas. Aí você vai contra a propriedade privada. Porém, contudo, todavia, não é tão comum. E em cenários assim de guerra que ocorra, vai destruir aquela terra, né, que você tem, aquela casa, o que ocorreu, como o caso da Ucrânia na Rússia, mas ainda assim vai estar lá. Porque não tem como você desfazer a terra, entendeu? Não tem como se desfazer. Se você está vivendo em um país como o Brasil, os Estados Unidos, país democrático, que não toma a posse do seu imóvel, ou mesmo tira do cartório o seu nome de ser dono daquele determinado imóvel, se você está morando em um país que funciona dessa forma, como é o nosso, o risco que você vai ter é de destruir a sua casa, destruir seu imóvel, que é um risco esdrúxulo. Se a gente parar para pensar, é um risco esporádico, um risco que é difícil ocorrer. E mesmo que ocorra, não vai sumir a terra. Não some. A terra vai estar lá.
E é um recurso escasso. Escasso, pessoal, porque tem uma quantidade específica de terra. Claro que tem uma verticalização da geografia, que as pessoas estão fazendo prédios, né? E daí no mesmo metro quadrado de terra, igual mostrando aqui para vocês, no mesmo metro quadrado de terra, a pessoa acaba tendo, várias pessoas acabam sendo donas. E sim, existe isso também. Mas você tem que ter noção que esse metro quadrado é único. Não tem como ser roubado, beleza? No caso do Brasil, quais seriam as terras, ativos reais? Se você não quer tanta dor de cabeça, fundos imobiliários é uma opção, com shoppings, lajes corporativas, porque daí o próprio gestor vai fazer a filtragem de quais são os melhores imóveis e você só recebe aquela parte do aluguel, percentualmente aquilo que você investiu. Guilherme, quanto que é? Eu não invisto em fundos imobiliários ainda. Eu posso dizer resumidamente que é de 8 a 12%, tá? Depende muito da Selic, porque conforme a renda fixa está, vai variar também o retorno que você vai ter dos seus dividendos, porque se a renda fixa está muito alta, os fundos imobiliários vão ser acometidos, vai cair o preço dele e às vezes aumenta o dividendo, entendeu? Porque cai o preço dele, então percentualmente aquilo que você investe, você consegue receber mais, porque vamos supor, se custa 10 reais um determinado fundo imobiliário, tá? E você recebe R$1, é 10%, não é? Não é 10%? R$1 de 10 reais? Agora sobe o valor, sobe para R$100 o fundo imobiliário. E você recebe o mesmo R$1, vai ser 1%. Então você diminuiu o seu dividendo, mas você recebeu a mesma coisa. Basicamente você diminuiu a porcentagem do seu dividend yield. Você diminuiu o quantos por cento você está recebendo daquilo que você investe. Se você for investir agora que o fundo imobiliário está valendo R$100. Por isso que fundos imobiliários vai variar muito quanto você tem de retorno, mas percentualmente gira em torno disso, de 8 a 12% no Brasil. E imóveis físicos para renda também é uma opção. Fiagro, que é mais voltado para agro, tem a parte de infraestrutura também, que é questão de FIINFRA, eu não gosto muito, eu gosto mais de Fiagro e fundos imobiliários e imóveis físicos. Aí vai de você, imóveis físicos eu utilizo mais dessa alavancagem patrimonial, caso seja interessante. No meu caso, eu prefiro muito mais estar exposto em fundos imobiliários e Fiagro, atualmente com grande parte do meu patrimônio. Agora no exterior, o que a gente vê? REITs, ETF de REITs. ETF é aquela cestinha de ativo. Ao invés de você escolher um por um, você compra uma cestinha com todos eles, com alguma coisa em comum, algum critério em comum. REITs são real estate, então a gente consegue realizar esse investimento no exterior, que também seria terra por lá. Propriedades físicas também é possível, e infraestrutura global. Inclusive, se você investe em propriedades físicas por lá, até consegue às vezes visto ou mesmo uma forma mais fácil de você conseguir viver no exterior. Também tem alguns países que permitem esse tipo de investimento. Você investe tanto em um ramo imobiliário ou no que for, você consegue esse benefício de cidadania ou visto ou o que for, nacionalidade, varia de país para país. O pilar 2 seriam negócios e empresas. Então, daquele ter nosso, daquele 3I, investimento em terra, investimento em empresas, investimento em reserva. Empresas são negócios, beleza? Dá para falar negócios, empresas, mas lembra do ter. Terras, empresas, reserva. É isso, vai decorar, 3I. Beleza? O motor do crescimento, ele vai fazer com que você consiga multiplicar o seu dinheiro. Esse daqui, o que que era? Ativos reais. É a parte do quê? Proteção. Proteção que você quer, beleza, manter lado a lado. Coisa assim. Esse aqui é o crescimento, beleza? É o crescimento, vai fazer com que você consiga multiplicar mais seu dinheiro. O que que seriam no Brasil? No Brasil, ações, BDRs, ETFs, crédito privado, que daí é você investir de forma mais arriscada através de debêntures. Eu não gosto muito, tá? Porque às vezes o risco não compensa o quanto você vai ter de retorno, mas é uma forma de você se investir também. O crédito privado emprestando para empresas e recebendo uma troca financeira por ter emprestado para elas. Também tem parte do exterior. O exterior temos ações globais como Apple, Visa, índices como o SP500 ou Private Equity, que é uma coisa mais arriscada. Private Equity SP500 é 500 maiores empresas dos Estados Unidos, se você não conhece. Apple e Visa são empresas aí, todas as empresas, basicamente, empresas que você utiliza no dia a dia, você consegue investir sim. Exatamente, tem como você investir, eu ensino tudo na minha plataforma 7APCV, link na descrição se você precisar, mas entenda que existe essa via e é uma das vias dos pilares da estratégia, do pilar da estratégia aqui que a gente está tratando. Private Equity é empresas pequenas, você acaba investindo naquelas que não está aberta na bolsa de valores, aí você tem que ter uma filtragem, uma análise muito mais apurada. Tem empresas que podem realizar isso para você, como o Venture Capitals,
que buscam essas pequenas empresas que têm potencial muito de crescimento para, em um momento que abre na Bolsa de Valores, o IPO, Initial Public Offering, que é quando eles oferecem a parte da empresa para público, você acaba saindo e recebendo muito dinheiro porque você investiu no momento que estava pequena a empresa ainda. E tem o pilar 3, que é a reserva. A reserva é para você ter liquidez, beleza? É para você ter o seu dinheiro na mão, para quando você precisar em cenário de crise, poder utilizar como reserva de emergência ou de oportunidade. Reserva de emergência, guardar o seu dinheiro para em caso de você necessitar para o seu custo de vida, de 6 a 12 meses. Ah, Guilherme, eu preciso guardar tudo em reserva de emergência hoje em dia? Não, vai fazendo esse pilar aos poucos. Coloca um pouquinho em imóveis, fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários aí que você consegue achar por R$10, como o caso do MXRF11. Coloca um pouquinho em empresas, negócios, em ações. Tem também ações que a gente consegue achar. Itaúsa, um exemplo, que é próximo de R$10. Então, com R$10 você já consegue investir em tudo isso que eu estou falando para vocês. Com 30 você já consegue. R$10 em fundo imobiliário, R$10 em ações e R$10 em reserva. Essa reserva o que seria? Coloca uma renda fixa, um CDI, um tesouro direto, fundos DI. Por isso mesmo que quando a gente está falando sobre esse assunto, pessoal, vocês têm que entender aquelas pessoas que falam para ter 100% em renda fixa, 100% em renda variável, 100% não sei da onde. Não, 100% em tudo em uma coisa não dá. Não dá certo. Tem que ter esses 3 pilares bem fundamentados, como eu estou tratando aqui com vocês, tá bom? No Brasil é isso, e também tem no exterior. No exterior seria o quê? Títulos do Tesouro Direto, do Tesouro Americano, é como se você estivesse emprestando para o governo de lá. Toda renda fixa, pessoal, é como se você estivesse emprestando dinheiro. CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Se você pensar em LCI e LCA, você está emprestando dinheiro para o ramo imobiliário. LCA, emprestando dinheiro para o ramo agrícola. Se você pensa CRI, CRA, mesma coisa. Imobiliária e agrícola, daí seria um crédito. Quando você pensa em CDB, já expliquei. Quando você pensa em Tesouro Selic, você emprestando dinheiro para o governo, entendeu? Sempre você vai estar emprestando dinheiro para alguém e ela vai estar, a pessoa ou a instituição vai estar dando para você um valor a mais do que você emprestou e um prazo pré-determinado, por isso é renda fixa. E normalmente a gente coloca aquilo que tem mais liquidez e em cenários de crise principalmente, né? A gente pode verificar isso. Então é uma proteção para nós. Claro que não é imune de riscos, por isso mesmo que você tem imóveis também para proteção, beleza? E o que eu quero dizer com tudo isso daqui, em resumo, tá? Guilherme, tem outros tipos de investimento, tal. Você não colocou Bitcoin nessa lista aí, você está falando tudo isso daí, mas tem muitos outros investimentos que você não citou. Tudo bem, tem muitos outros investimentos. Por isso mesmo que a gente tem que adaptar e tem que encaixar eles nessa trinca dos 3 Is. Vamos encaixar aqui para vocês terem uma ideia de como que funciona. Como que a gente consegue encaixar eles? Primeiro, no caso do Bitcoin, aonde ele se encaixaria? Se encaixaria em reserva? Por quê? Porque ele é como se fosse o ouro digital. Então, de 1 a 5% do seu portfólio, tá tudo bem, dependendo do seu risco, tá? Se você é uma pessoa muito conservadora, 1%. Se você é uma pessoa ultra arrojada, pode ser 5%, 10%. Eu mesmo tenho 10%, porque eu sou uma pessoa muito arrojada. Eu sou uma pessoa que entendo do que é o investimento. E você ser conservador, arrojado, seja o que for, depende muito do seu conhecimento, da tolerância ao risco, de como que funciona a sua vida. Se você já empreende, se você não conhece nada de investimento, se você não aguenta muito risco, sabe, volatilidade, acaba ficando muito emocionado, vai ter chance de você vender aquilo por conta de você não conhecer muito sobre aquilo quando cair, entendeu? É muito arriscado você ter grande porcentagem do seu patrimônio em algo que acaba passando esse tipo de volatilidade. Você tem que tomar cuidado. Tome muito cuidado em relação a isso que eu estou falando para vocês, pessoal. Saiba do quanto de risco você quer tomar. Tenha conhecimento sobre aquilo que você está colocando seu dinheiro. Veja a sua situação econômica. Se você já empreende, já está tomando risco. Se sua renda é bem variável, já é um risco a mais. Agora, sou funcionário público, já tenho um salário fixo faz anos, a chance minha de ser demitido ou demitida é muito pequena. Então, no seu caso, pode ser que você possa tomar, às vezes, um pouco mais de risco nos investimentos, se você tolerar bastante volatilidade e se você tiver uma situação financeira confortável, se você já tiver uma reserva de emergência, se seus custos estão ok, se você está conseguindo sobreviver bem e economizar e não vai te fazer falta esse dinheiro, entendeu? Tem que tomar bastante cuidado. Eu tenho que fazer uma aula específica para vocês de risco e retorno
para com que vocês consigam ter excelência nesse sentido. Mas, como não é o foco da aula, eu só passei um overview para vocês não se perderem. Então, no Bitcoin seria de 1 a 5%. Na parte de Ethereum, que é a segunda maior cripto do mundo, que a gente consegue verificar aí, que é o Ethereum, basicamente ele entraria como uma empresa, porque ele é uma infraestrutura digital, não seria um ouro digital. Não o intuito dele principal não é para ele ser uma reserva de valor, é mais para desenvolver coisas dentro da sua blockchain, para com que criem aplicativos, funcionalidades e soluções dentro desse universo de Web3 que a gente chama, do DeFi, Decentralized Finance. E a parte de USDC, USDT, stablecoins, DAI, tem muitas stablecoins aí que você consegue observar, seria nosso caixa, que a gente pode deixar rendendo uns 4, 5%, dependendo da onde você deixa. Eu normalmente deixo no DeFi mesmo, e daí eu consigo uma rentabilidade de 5, às vezes até acima do que isso no momento atual, em 2025. Agora, se você pensa em outros anos, se você estiver vendo em um momento que a renda fixa nos Estados Unidos estiver baixa, provavelmente estará recebendo menos, porque o que eles fazem é isso, eles pegam todo aquele montante de dinheiro que foi depositado lá, que a pessoa investiu os dólares reais, e deixam investido em tesouro americano, em títulos americanos, que vai render uma determinada quantidade de porcentagem, eles pagam as pessoas por essa determinada porcentagem e ficam com uma quantia para eles de lucro. É isso que eles fazem. Essas stablecoins, pelo menos as mais confiáveis, como a Tether, como a da Circle, enfim, tem várias aí. E esse caixa forte entraria como reserva. Então perceba que os três aqui no mundo cripto também entrariam no nosso pilar. Então, olha que legal, até os novos tipos de ativo que estão surgindo também entrariam na nossa estratégia e funcionariam plenamente, tudo ok. Ah, e as altcoins, Guilherme? E as outras criptos, sem ser stablecoin, sem ser Ethereum, sem ser Bitcoin? Ó, eu vou até olhar direto para você para falar isso. 99% das altcoins não prestam para nada, para nada, para nada. Então, existem milhares, milhões de criptomoedas sendo criadas. Toma muito cuidado, muito cuidado. Eu, particularmente, invisto em altcoins, porque eu acabo me aprofundando e buscando alto retorno nelas. Mas eu invisto menos de 2% do meu patrimônio. Então, de todo o meu patrimônio, vamos supor, 10 milhões. De 10 milhões, dependendo do tipo de conhecimento que você tem, tá? Aí vai de você. Mas, por exemplo, 200 mil desses 10 milhões ou 100 mil desses 10 milhões seriam em altcoins. E isso pensando em um patrimônio enorme. Agora pensando em R$ 1.000. R$ 1.000, 2% de R$ 1.000 é quanto? 20? R$ 20 seriam altcoins. E isso estou falando eu, que tenho conhecimento, que acabo me aprofundando às vezes em algumas altcoins. Agora, se eu não tivesse nenhum conhecimento, eu nem teria em carteira. Porque altcoin é uma coisa que não se brinca, tem muito risco. E altcoin é tudo aquilo que não é Bitcoin e Ethereum, entendeu? Tudo aquilo que não é Bitcoin e Ethereum é altcoin. Tem stablecoins também, que é aquelas, que é igual eu falei para vocês, criptodólares. Se vocês não sabem o que são stablecoins, que eu tinha mostrado aqui, basicamente são criptodólares. Eles ficam armazenados os dólares, igual eu falei, e investe em títulos do Tesouro Americano, e a empresa deixa reservados os dólares lá e emite um token, emite uma cripto que você consegue investir de forma digital e tem dólares digitais. É tipo isso, é um dólar digital, entendeu? E qual que é a estrutura final, então, Guilherme? Você falou tudo isso, mas como que ficaria a carteira, portanto? Olha, a carteira ia ficar mais ou menos assim, 90% em base segura, que daí entraria os 3 pilares, claro, mas entraria principalmente, né, o foco em terra e reserva. Mas também teríamos ações de blue chip. Ações de blue chip, o que seria aqui, nesses 90% dos ativos mais seguros? Blue chip são aquelas empresas maiores, empresas como, por exemplo, que existem há mais de 50, 100 anos. Damos exemplo de empresas assim como a Coca-Cola, como a Colgate, como a Johnson Johnson, PepsiCo, enfim, tem muitas aí que a gente consegue dar exemplo e, inclusive, tem métricas, tem listas que conseguem verificar isso para você, de quais empresas são lucrativas e estão crescendo o seu lucro, sua distribuição de lucro para os seus acionistas há 25 anos seguidos, ou há 50 anos seguidos. Exemplo, as Dividend Aristocrats.
estão há 25 anos seguidos, sucessivamente, aumentando seus dividendos, aumentando o lucro distribuído ano após ano. E tem as Dividend Kings também, que são aquelas que estão há 50 anos. Então, esse aí é um tipo de métrica para você conseguir encaixar aqui nesses 90% em ativos mais seguros. E os 10% em ativos de maior risco, que seriam small caps, cripto e private equity. Claro que small caps teria maior porcentagem, cripto e private equity seria bem menos, tá? Porque o risco está ficando cada vez maior. Small caps é menos arriscado que cripto, cripto é menos arriscado que private equity. Private equity é o mais arriscado de todos aqui, porque você pode perder todo o seu dinheiro se a empresa não der certo, entendeu? E o objetivo é o quê? Dormir tranquilo com o patrimônio protegido. Se ocorrer qualquer tipo de crise, você vai estar tudo bem, você vai estar ganhando dinheiro. Ocorreu crise em cripto? Tá ganhando dinheiro. Ocorreu crise em imóveis? Tá ganhando dinheiro. Ocorreu crise em renda fixa? Tá ganhando dinheiro. Ocorreu crise em ações? Tá ganhando dinheiro. Porque essa estratégia do 3Is é muito bem fundamentada, tá bom? E é até engraçado eu falar 3Is e tudo mais, porque a da plataforma 7APCV, minha plataforma de educação financeira, que você consegue aprender do zero a investir, eu também trato sobre o triângulo dos investimentos, que são 3 perguntinhas, que é quanto você investe, no que você investe e por que você investe. Com essas 3 perguntas e aplicando o método 3I, aplicando toda essa estratégia, todos esses fundamentos que eu acabei de explicar para você do de terra, empresas e reserva, você vai conseguir ter uma carteira antifrágil e que te gere renda todo mês em dólares vai te gerar renda. Além de você ter uma carteira sólida, que em momentos de crise, uma coisa vai estar caindo e outra vai estar ganhando muito, vai estar se fortalecendo com a crise, porque a gente tem que ter o nosso lado investidor e o nosso lado pessoal. Nosso lado pessoal, que triste, está ocorrendo aquela crise. É crise de saúde, igual ocorreu na pandemia, crise imobiliária, igual aconteceu em 2008, crise de tecnologia, igual aconteceu em 2000, crise dos tigres asiáticos, igual aconteceu no final do século XX, crise da Bolsa de Valores, igual ocorreu em 1929, enfim, tem muitas crises aí que a gente pode citar. Sempre está ocorrendo crise. E essas crises, tem um lado nosso pessoal, que é triste pra caramba, né? A gente vê as pessoas mal, a gente vê as pessoas ficando mais pobres, a gente vê tal. E tem um lado investidor, que é você tem que olhar racionalmente como você ganha dinheiro com isso. Porque tem o caminho de você simplesmente ficar reclamando e tem um caminho de você ir atrás de uma coisa que vai fazer com que você fique melhor depois dessa crise, que você se levante mais forte, que você, como se fosse um copo caindo e sendo quebrado, e ao invés dele ser quebrado, ele volta uma rocha. Voltando, portanto, ao slide, a gente consegue ver qual seria o próximo passo. Se você está se sentindo confuso ou confusa, se sua carteira ela está sem um rumo ou sem uma estratégia, ou mesmo, será que está concentrado, arriscada demais a partir de tudo que eu falei aqui, eu consigo te ajudar também tanto pela minha plataforma, que lá tem aulas que você vai seguir e tudo mais, e tem um suporte, eu diretamente vou responder você por lá, ou mesmo se você quiser falar ao vivo comigo e a gente realizar uma análise da sua situação atual, entender suas metas e medos, desenhar mesmo um plano de ação em reais, em dólares, em imóveis, utilizando as melhores estratégias que eu uso com o meu patrimônio e todos os meus clientes, basicamente eu tenho os meus alunos da plataforma 7APCV e também tenho meus clientes que acabo realizando uma consultoria, um diagnóstico mais reservado, mais privado, que seria ao vivo, aí a gente faria reuniões mensais, tudo mais, tá? E é só mandar a mensagem aqui nos comentários, 3i o diagnóstico, que eu vou entrar em contato com você e a gente vai trocar uma ideia. Pode entrar no meu Instagram também, se você quiser, Guilherme Zip. Lá você já consegue mandar mensagem para mim na DM e minha equipe me informa e a gente vê certinho o seu problema financeiro para tentar resolver. Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero mostrar um mind map que vai conseguir resumir tudo que a gente tratou aqui, tá? Esse mind map, o que que seria? É um jeito mais gráfico de você conseguir enxergar tudo que a gente conversou. E logo ao lado, o que que a gente consegue verificar? Vou até puxar para cá, que é o quê? Primeiro, a proteção de multiplicação de riqueza, né, que é o objetivo aqui dos 3Is, o método. A gente consegue bater nessa falha estratégica atual, que seria o patrimônio frágil nas crises, que muita gente tem. Também tem a outra falha do medo de perder anos de esforço. Às vezes você está investindo e está sem uma estratégia. O método também bate, ele resolve, né, o foco em apenas algumas peças, só em ações ou só em fundos imobiliários. Na verdade, é um foco total, mas uma gama maior.
uma busca excessiva, tem muita gente que fica nessa busca excessiva por rentabilidade sem olhar o risco, ou seja, isso aqui a própria estratégia método 3i consegue vencer e consegue bater nisso. Alvo preferido de golpes e picaretagem, muita gente acaba ficando submetido ou vulnerável a isso, e esse método 3i consegue fazer com que você já filtre as informações a ponto de não cair em golpe e picaretagem, porque você diversificou seu patrimônio em coisas que existem e são utilizadas há mais de 3.000 anos. Aí tem passagens da Bíblia que falam sobre isso, sobre essas três formas de ter proteção e multiplicação de riqueza, que é terras, negócios, empresas e reserva. E daí a reserva pode ser em ouro, pode ser em dinheiro, pode ser... Tem ETFs de ouro, se você quiser não comprar ouro físico, tem ETFs, que é o IAU, um bem conhecido aí no mercado, mas tem GLDM, tem vários sempre surgindo. Enfim, não me adiantando muito aos detalhes para a gente finalizar esse vídeo aí, que deu uns 20 minutos. Aqui, ó, conceitos fundamentais do dinheiro. Quais seriam os conceitos? A essência, que é uma energia de trabalho armazenada, a natureza, sempre em transformação, como se fosse um camaleão, tá? Já foi sal, que vem a origem da palavra salário, já foi de diversas formas, e hoje a gente vê o dinheiro fiduciário, a moeda fiduciária que é impressa pelo governo sem nenhum lastro. Então pode mudar, pode virar o Bitcoin, pode virar stablecoins, pode virar qualquer coisa, e é bom você sempre ter sua riqueza nesses três pilares para com que quando o dinheiro mudar de forma, você já ter os pilares para com que você consiga se manter rico, independente de como o dinheiro estiver, beleza? E qual que é a lição? Jamais 100% em um único formato ativo, jamais ter 100% no cofre em dinheiro reais, jamais ter 100% no cofre em dólares, jamais ter 100% em imóveis, jamais ter 100% em bolsa de valores, jamais ter 100% em renda fixa. Guarde bem isso. As três funções essenciais desde o Egito do dinheiro são quais? Meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Guarde muito bem isso. Meio de troca, unidade de conta, reserva de valor. Esse aí é o que você tem que guardar, essas funções que ele tem, tá? No sentido quantitativo do dinheiro, tá? No sentido qualitativo dele, quantitativo. Mas no sentido de vida, o dinheiro ele tem três funções também. Vem o 3. Eu gosto bastante do 3, como vocês já notaram. Quais funções que ele tem? Eu vou até voltar aqui para mim, presta bastante atenção. O dinheiro, ele tem a função de trazer conforto para você, conforto, trazer segurança e tranquilidade na sua vida e ajudar o próximo, ajudar as pessoas que você ama, ajudar você. É isso. Se você sempre vai conseguir resumir nessas três funções o dinheiro, de aplicabilidade, eu digo, entendeu? Porque na parte quantitativa e qualitativa são essas três aí que eu acabei de citar. Meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Mas no sentido de aplicabilidade, o dinheiro, ele vai ter a aplicabilidade no sentido de dar conforto, tranquilidade e segurança e ajudar o próximo, ajudar as pessoas que você ama ou te ajudar. Então, vamos supor, eu quero comprar um carro blindado, segurança. Eu quero comprar uma casa maior, tranquilidade, conforto talvez também. Eu quero conseguir viajar com a minha esposa, com a minha família. Ajudar pessoas que você ama, provavelmente realizar o sonho dessas pessoas, entendeu? Fazer com que as pessoas que você ama fiquem mais felizes, enfim. Sempre vai ser essas três formas, beleza? Vamos passar então para o próximo. O próximo aqui seria o método, o pilar, né, os três pilares. 1/3 em terras, 1/3 em negócio, 1/3 em reservas. O que seria 1/3, Guilherme? 1/3 é 30%, 33%. Então, de R$ 1.000, R$ 330 em um, R$ 330 em outro, R$ 330 em outro, entendeu? É isso aí que eu estou querendo dizer. Em terras, o que seria? Função, continuar existindo independente da moeda que tiver. Os imóveis vão continuar existindo, não tem como você dilacerar a terra, simplesmente vai sair aquilo que está de baixo para cima, né, do solo para cima, mas a terra vai continuar lá, tá bom? Existindo. Exemplo, Brasil, no caso do Brasil, fundos imobiliários, imóveis físicos, fazendas, fiagro, e no exterior seria REITs, infraestrutura global, propriedades físicas, enfim, tem várias aplicabilidades. Em negócio, a gente veria a função do quê? Empresas, lucro, Brasil seria ações, BDRs. BDRs são ações no exterior de forma indireta que você estaria investindo. Crédito privado, exterior também, ações globais, ETFs setoriais, private equity. E no sentido de reserva, seria a função de uma bufunfa mesmo, sabe, por assim dizer, para proteger e atacar crises. Para com que você consiga esse atacar, seria você investir em ativos que estão desvalorizados com a crise. E assim você conseguiria investir em ativos mais baratos que teriam um potencial maior de valorização
potencializando mais ainda o crescimento do seu patrimônio. Exemplo, CDI, Tesouro Direto, IPCA, fundos DI, mas nunca 100% nisso, tá? Muita gente aí no mercado acaba investindo 100% nisso. Toma bastante cuidado, não faz isso não. Exterior, títulos Tesouro, Estados Unidos, caixa em dólar, metais preciosos, ouro, que entraria dentro disso, de metais preciosos, mas também pode ser uma prata, ETF de ouro, IAU, ETF de prata, SLV, podia ser platina, paládio, são metais preciosos aí que eu invisto, por exemplo, mas em uma porcentagem menor do que o ouro, que se valorizou abruptamente nesses últimos anos, tá, pessoal? O ouro, nossa, deu um show de performance, e quem tinha acabou ganhando bastante dinheiro. Agora a gente vai indo para os últimos 2 tópicos do Mind Map, do mapa mental aqui. Criptomoedas, que não criam um quarto pilar, tá? Você às vezes pode pensar, Guilherme, vou criar um quarto pilar, porque criptomoedas não se encaixaria em nenhum deles. Muito pelo contrário, ela entraria sim. Bitcoin entraria na parte de reserva. Stablecoin entraria também na parte de reserva. Ethereum, negócios. E altcoins, um risco extremo que sairia fora dos 3 pilares, então nem entraria na sua estratégia de patrimônio. Seria um negócio para você, se você perdesse, não ia fazer falta, entendeu? Não é construção de patrimônio, é um risco que você está tomando. É uma apostinha que você está querendo fazer. Toma muito cuidado. 99% das altcoins vão para zero e em pouco tempo, tá? Em pouco tempo. E previdência privada também cabe. Cabe como? Se for uma mais voltada para renda fixa e conservadora, por exemplo, vamos supor que sua previdência privada, voltando aqui para mim, vamos supor que sua previdência privada, mais de 50% do que a sua previdência investe é renda fixa. Ou seja, se mais de 50% investe em renda fixa, é conservadora a exposição da sua previdência privada. Então, entraria no caso de reserva. Agora, se sua previdência privada é mais voltada para renda variável, para ações, tem mais de 50% de exposição nesse mercado mais volátil, entraria a previdência privada no seu pilar de negócios. Então, o ideal, né, é você ter aqueles 30%, respeitar aqueles 30% aqui, ó. Esses 1/3 que eu falo, 30% é 1/3, tá vendo? Esses daqui, esse 1/3. É legal você respeitar essa regrinha de 1/3 em terras, 1/3 em negócio, 1/3 em reserva. Então, dependendo de como sua previdência privada vai ser, você encaixa nesse 1/3 aqui em cima, tá bom? Fique bem atento a isso. E o último tópico, que seria a comprovação histórica e vantagens, tá? Vou fechar os outros para não ficar muito feio aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui rapidinho, só para nos organizarmos e não ficar bem bagunçado. Aí, no último tópico de resumão, seria o quê? A comprovação histórica e vantagens. Às vezes vocês acham que eu estou tirando da minha cabeça isso que eu estou falando do método 3I, do ter, terra, empresas e reserva. Na verdade, não. Esse ter já existe da Bíblia, como eu falei, e quem concentra é esmagado. Quem concentra no quê? Concentra em uma única coisa, concentra em um único investimento, concentra em um único pilar. Tem que ter o 3I para atravessar as tempestades. E exemplos históricos, Império Romano, bolha da tulipa, crash de 1929, crash de 2008 e Covid, enfim, todos os crashes, todas as crises, se você pegar e analisar o pilar, você vai ver que ele se manteve intacto, se fortaleceu, inclusive, muitos, aqueles que começaram a realocar, né, exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vamos dar o último exemplo para finalizar esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Vamos lá, imagina que o terceiro pilar, o pilar dos imóveis, ele acabou sendo quebrado, esse pilar, ele se desvalorizou muito, os imóveis se desvalorizaram. Automaticamente, o pilar da reserva, certo? E o pilar dos negócios vão se valorizar. Por quê? Porque o dinheiro vai para algum lugar. Então a reserva vai ficar boa, provavelmente, ou os negócios vão ficar bons. Ou mesmo, eles vão ficar representando muito mais a sua carteira. Porque se antes você tinha 30% em terras e as terras se desvalorizaram, elas não vão ser mais 30%, elas vão ser 20% do seu portfólio. E os outros, que antes era 70%, vai virar 80%. Então vai aumentar a porcentagem de negócios e reserva. O que você vai ter que fazer? Tirar um pouco de reserva, tirar um pouco de negócios e botar em imóveis, botar em terras. E essas terras estão desvalorizadas, você vai pagar barato. Quando elas subirem, você vai ganhar muito mais, entendeu? É a forma de você atacar e conseguir mais retorno de uma forma estratégica e sem muita dor de cabeça, sem você precisar ficar acompanhando todo semestre ou todo ano. Acompanhe uma vez por ano, é o que eu ensino na minha plataforma 7APCV ou mesmo no meu acompanhamento particular de 12 meses ao vivo, tá bom?
caso seja do seu interesse, né? Normalmente são pessoas com patrimônio acima de 100 mil ou mesmo que recebem acima de 30 mil, que eu faço diagnóstico ou que eu acabo atendendo pessoalmente ao vivo. Por que eu tenho essa análise ao vivo, essa consultoria mais particular de educação financeira? Para aquelas pessoas que têm problemas mais específicos, para aquelas pessoas que recebem acima de 10, 20 mil, que precisam crescer um patrimônio de uma outra forma, é uma outra complexidade, por isso mesmo que acima de 10 mil, 20 mil, necessita de um atendimento mais personalizado. Agora, aquelas pessoas que recebem abaixo de 10, 20 mil, dá para ir pela plataforma 7APCV sem problema algum. A parte de estrutura sólida, o que seria? É a estrutura da sua carteira, embora respeite o pilar, tem que ter a estrutura de 90% em ativos seguros e 10% em alto risco, que seria o tiro porra de bomba, ou mesmo a agressividade que você poderia tomar em startups, em empresas pequenas, empresas de crescimento escolhido a dedo, empresas de criptomoedas mesmo, enfim. Você pode até aumentar isso aqui se você for uma pessoa mais arrojada. Eu mesmo fico em 20%, 30%, isso aqui fica 70%, 30%. Mas para um caso de uma pessoa que está começando a investir, acredito que 90-10 já é um bom parâmetro. E os benefícios, você vai acabar superando índices, inevitavelmente você vai superar, que é o que acontece na minha carteira, embora o foco seu não seja esse, tá? Igual o dinheiro. Muita gente fala, não foque no dinheiro que você não vai conseguir dinheiro. Foque no seu trabalho, foque no seu propósito. E no fim você acaba conseguindo muito dinheiro por focar no propósito, focar no seu trabalho e focar servir ao próximo, focar no seu cliente, focar em entregar mais valor para sua empresa. Você não está focado no dinheiro, você está focado em você conseguir trazer mais valor para sua empresa, trazer mais valor para o seu cliente, ou seja, no que você esteja fazendo no seu propósito, atendendo os valores e princípios daquilo que é estabelecido do seu trabalho. Tudo bem, pode parecer que é coisa de bobeira falar isso, mas na verdade vai fazer com que você ganhe muito dinheiro, embora você não precise pensar no dinheiro em si. Da mesma forma aqui que eu estou falando para vocês. O que eu estou querendo dizer? Se você foca em superar os índices, se você foca em querer ganhar mais que o CDI, querer ganhar mais que o Ibovespa, você acaba se perdendo. É melhor você seguir essa estratégia que automaticamente, assim como no trabalho, quando você foca em atender melhor, em resolver, entregar mais valor, resolver problemas, atender o cliente, e enfim, você não foca no dinheiro em si, você acaba ganhando mais dinheiro. Aqui também, quando você foca na sua estratégia, no método 3i, você supera muitos índices, inevitavelmente, beleza? Gerando fluxos de proventos e fazendo você dormir tranquilo. Pessoal, era isso que eu tinha passar para vocês. Desculpa se eu me prolonguei muito, eu tentei passar da forma mais rápida possível, foi uns 20, 30 minutinhos aqui, tinha me programado para 20. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui nos comentários quantos % para você é o ideal para segurança e risco, porque eu vou achar bem interessante saber para eu já ir acompanhando qual é o perfil de vocês, se vocês colocariam 90% em segurança, 10% em risco, 80% em segurança, 20% em risco. Eu gostaria de saber para ver a maioria dos perfis aqui que seguem, porque são mais de 50 mil seguidores em todas as redes, se for usar Instagram, YouTube, TikTok, somado todos. Então, eu queria conhecer um pouco mais de vocês. Coloca nos comentários que eu vou ler todos, tá bem? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Se inscreve no canal para não perder, tá? Todo dia tem conteúdo novo por aqui. E curte se foi de agrado e se te ajudou em algo esse vídeo.